Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai querido, te apresento essa escola bíblica dominical, Senhor. Que o Senhor venha tomar a direção, a primazia, Senhor, e que tudo nesta manhã venha ser para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Pai, Senhor, a todos os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo, eu quero trazer nesta manhã uma palavra que está em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Para a honra e glória do nosso Senhor, vamos fazer a leitura da palavra neste momento. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negar-te a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois o que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque e armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina de Nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra. E hoje nosso estudo, ele tem o tema, hoje é o nosso 5º estudo de Apocalipse, e ele tem o tema, o perigo da igreja misturar-se com o mundo. Então nós vamos ver o perigo da igreja, o que é o perigo que a igreja está correndo, de ela se misturar com o mundo. Então, a carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja contemporânea. Essa carta é endereçada a você, a mim, a nós. Não é uma mensagem diante de nós, mas a nós. Examinaremos não apenas um texto antigo, mas sondaremos o nosso próprio coração à luz dessa verdade eterna. O perigo que estava assolando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia. John Story diz que o ponto da discórdia na igreja não era entre o bem e o mal, e sim entre a verdade e o erro. George Led diz que o pecado dos Éfesos era a intolerância rude. O pecado da igreja de Pérgamo era tolerância e liberalismo. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como uma igreja que é capaz de enfrentar o mártir pela permanência fiel diante da tática da sedução. A palavra Pérgamo significa casado.
A igreja precisa lembrar-se que está comprometida com Cristo. E a noiva de Cristo é comprometida com Cristo, é a noiva de Cristo e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e imaculada. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando na igreja é definido como a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto a igreja é definida como a noiva de Cristo. O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Então nós vamos ver aqui alguns tópicos, né, desse estudo que vai estar nos ensinando a não nos corromper com este mundo, né? Você que é de Cristo, você que aceitou a Jesus, então nós vamos estar estudando, né, para que nós não venhamos correr o risco de sermos, né, enganados. Então Cristo ele sonda a igreja e revela os perigos que a cercam. Isso nós vimos no capítulo 2 do versículo 13 que nós lemos, que diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, em primeiro lugar, Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás, né? Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. Foi capital da Ásia quase 400 anos. Foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucia, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma e, em seu testemunho a Pérgamo, tornou-se a capital da província romana da Ásia. Em segundo lugar, Pérgamo era também um importante centro cultural. Como centro cultural, sobrepujava Éfeso e Esmirna. Era famosa por uma biblioteca que possuía 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Pergaminhos deriva-se de Pérgamo. O papiro do Egito era um material usado para escrever no século III a.C. Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Convenceu a Aristótenes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a vir para Pérgamo. Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Então interveram os pergaminhos de couro alisado, que veio superar o papiro. Pérgamo
gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Em terceiro lugar, Pérgamo ainda era destacado centro de pagaminhos religiosos. Em Pérgamo ficava um grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo. O antigo, todos os dias se levantavam e firmavam a fumaça de sacrifícios prestados a Zeus. Então, outros relevantes é que Pérgamo havia o culto a Eucalípio. Ele era um deus salvador, o deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos eram famosos. Naquela época, mantinha 200 santuários no mundo inteiro. A sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência, né? Médicos só superados por Hipócrates era de Pérgamo. As curas muitas das vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente, Esculápio. Então, esse deus serpente tinha o título famoso de Salvador. O emblema de Esculápio era uma serpente, o qual decora ainda hoje as embalagens da medicina. A antiga serpente assassina apresenta-se agora como sedutora. E em quarto lugar, em Pérgamo também estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era um elemento unificado para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C. foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Desde 195 a.C. havia templos a deusas de Roma em Esmirna. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma, por isso se divinizou a pessoa do imperador e começou a se erguer templos a ele. Uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César e queimar incenso, dizendo: César é o Senhor. Depois podiam ter qualquer outra religião. Havia até um panteão para todos os deuses. Isso era símbolo de lealdade a Roma, uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem esse detalhe de culto ao imperador. Né? E finalmente, né, em Pérgamo estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava num edifício, como hoje sugerem os defensores do movimento de batalhas espiritual, mas no sistema da cidade.
Adolphe Dupont acreditamente interpreta: recomenda-se não relacionar o trono de Satanás com determinados prédios, mas antes com a cidade inteira, na qual os membros da comunidade viviam dispersos. Estava em questão algo ligado à atmosfera, a Pérgamo, enquanto centros helenista em seus totalidade impressionante, com tudo que dela irraigava em termos religiosos, culturais e políticos de forma tão atormentadora. Então, o trono de Satanás ele é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual. Floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Então, o trono de Satanás, ele ainda reina até os dias de hoje, porque na nossa geração ainda existe, ainda predomina esse tipo de coisa. A cegueira espiritual, ela tem predominado no meio do povo de Deus. Em Pérgamo estava um panteão onde vários deuses eram adorados. Isso atentava contra o Deus Criador. Em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. Isso atentava contra o Espírito Santo, de onde emana todo o poder. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e adoravam como Senhor. E isso conspira contra o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedeia a igreja. Conhece o ambiente em que ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias, bambaluardo e a todos os instantes. Né? Então, irmãos, Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar a morte por sua causa. Né? Então, Cristo conhece também a lealdade que a igreja lhe dedica. A respeito do poder do culto pagão a Zeus, Escárpulo e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa. A perseguição religiosa não os intimidou. Então, ainda no meio daquela multidão de gente que adorava outros deuses, ainda existia uma pequena um pequeno povo, né? Uma pequena igreja que adorava Jesus, que não negava o nome de Jesus, né? Eles estavam ali no meio do trono de Satanás, mas eles estavam, né, adorando a Jesus, o povo que não negou. Então, ainda nos dias de hoje, nós vivemos num mundo corrompido, mas ainda existe um povo que adora Jesus, que clama, que ora, né? Que busca a Deus, que não nega a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então a igreja, ela suportou provas extremas. Antipas
pastor de igreja de Pérgamo, segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze e esse foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Ainda tem, né, esses remanescentes nos dias de hoje, que morre por Jesus, que não nega o nome de Jesus. Então Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Lá no capítulo 14, aliás, no versículo 14 diz: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Baleque e armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, como Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição, mudou a sua tática e usou a sedução. A proposta agora não é substituição, mas mistura. Não é apostasia aberta, mas ecumenismo. Alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda e ceder diante da sedução do engano religioso. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Numa mesma congregação, há aqueles que permanecem firmes e aqueles que caem, né? Tem aqueles ainda, né, que estão ali firmes, passando provas, lutas, mas estão firmes, acreditando em dias melhores, acreditando, não negando a sua fé em Jesus. Mas tem aqueles no meio da igreja que estão passando lutas, mas que estão atrás de outras coisas, né? A se corromperem com as coisas que o mundo oferece. Pessoas que não suportam passar por tantas provas e acabam cedendo. Então isso aconteceu aqui também nessa igreja, né? Em que muitos permaneceram fiéis, mas muitos estavam se corrompendo, né? Então Cristo vê uma igreja que começa a ceder às opressões do mundo. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu seus dons com os objetos de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro, mas quando ele abria a boca só conseguia abençoar. Então Balaque ficou bravo com ele. Balaão, então, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel, não com grandes exercícios, mas com pequenas donzelas sedutoras. Assentou a mistura, o incitamento ao pecado. Aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim os homens de Israel participariam de uma festa idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja
se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O grande problema aqui da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam num silêncio estranho. A infidelidade aninhou-se dentro da igreja, com a adesão de uns e o conformismo dos outros. A igreja tornou-se infiel. Parecia que a igreja queria submergir suas diferenças doutrinárias no oceano do amor fraternal. Então, Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Nós vemos lá no versículo 15 que diz: Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Né? Então, eles ensinavam que a liberdade de Cristo e a liberdade para o pecado diziam: não estamos mais debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Esse simulacro da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade, a liberdade em libertinagem. Eita. Então, os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Eles ensinavam isso. Quanto mais ele pecar, maior será a graça, diziam. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos. Eles deviam se conformar com o mundo. Por essa razão, o texto nos diz que Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Então, nós que somos de Cristo, que aceitamos a Jesus, nós temos que viver, né, os exemplos que Jesus deixou. Nós temos que seguir o que está registrado no livro da Bíblia, nesse livro que é as Escrituras Sagradas. Nós temos que viver, né, a palavra de Deus. Então, nós não temos que nos desviar da doutrina de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Então, o povo da igreja de Pérgamo, eles até que estavam indo bem, mas numa determinada caminhada eles começaram a se misturar com o mundo. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje a gente vê que muitas pessoas elas têm se corrompido, aceitaram Jesus e não satisfeitas com as suas vidas, porque o crente ele vive de provas e vitórias, né? E muitos não querem passar por isso. Aí a Bíblia diz que o caminho que nos leva à salvação é um caminho estreito, apertado, dolorido, espinhoso. Mas esse é o verdadeiro caminho. É diferente do caminho que leva à perdição, que é um caminho largo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, uma vez com Cristo, sempre com Cristo até a morte. Né? Com Cristo, diagnostica a igreja e identifica a fonte do pecado. Em primeiro lugar, Jesus diz que a fonte do pecado é o diabo. A igreja de Pérgamo vivia e testemunhava numa cidade onde Satanás habitava
e onde estava o seu trono. Satanás não somente habitou em Pérgamo, mas também governou. Satanás era a fonte do pecado, aos quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Então, seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e balaanistas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. John Story diz que nós precisamos apagar das nossas mentes a criatura medieval de Satanás, despojando do chifre, cascos e do rabo. A Bíblia diz que ele é um ser espiritual, inteligente, poderoso e inescrupuloso. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo chamou de príncipe das potestades do ar. Ele tem um trono e um reino sob seu comando. Está um exército de espíritos malignos que são identificados nas criaturas como os dominadores deste mundo tenebrosos e forças espiritual do mal nas regiões celestes. Em segundo lugar, Jesus diz que Pérgamo é um lugar sombrio. A cidade estava mergulhada de confusão mental da heresia. O reino de Satanás é onde as trevas reinam. Ele é o dominador deste mundo tenebroso. Ele odeia a luz. Ele é mentiroso, é enganador. Ele cega o entendimento dos descrentes. Ele instiga os homens a pecar e os conduz ao erro. Cristo sonda a igreja e julga os que rendem ao pecado. Nós vimos isso no capítulo que nós lemos de 2 de Apocalipse. No versículo 16, portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, em primeiro lugar, Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. A igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja ela precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Verdade, a vida precisava ser pautada pela palavra de Deus, embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda e disciplinada e envergonhada por isso. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros da igreja tenham se desviado, outros devem se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam as doutrinas e as obras dos nicolaítas. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância ao erro e ao pecado. Em segundo lugar, Jesus sustancia a impertinentes
com o juízo. A falta de arrependimento desemboca no juízo. Jesus virá em juízo condenatário contra todos aqueles que permanecem impertinentes contra a espada dos romanos. Mas quem tem a verdadeira espada é Jesus. Ele derrotará os seus inimigos e com esta poderosa arma, a espada da sua boca e a sua arma que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na segunda vinda. Com ela, ele matará o anticristo e também destruirá os rebeldes apostatas. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos trará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Jesus diz que a sua própria palavra é que condenará o ímpio no dia do juízo. Nós vimos isso aí, a gente vai ver isso em João, no capítulo 12, e no versículo 47 ao 48. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. João 12, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 12, 47 ao 48. Diz assim: Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, tem quem o julgar, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Oh, glória a Deus. Palavra forte. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra salvadora torna-se juiz, a espada benfazeja, transformando-se em carrasco. Cristo sonda a igreja e premia os vencedores. A gente vê isso no versículo 17, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que a igreja diz, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oh, glória! Louvado seja Deus, né? Então, em primeiro lugar, Jesus diz que o vencedor comerão do maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná. A gente vê essa história, né, do maná lá em Êxodo, no capítulo 16, e do versículo 11 ao 15. Quando cessou o vaso, o maná foi guardado na arca e depois no templo. Com a destruição do templo, conta uma lenda, em Jeremias escondeu o vaso com o maná numa fenda do Monte Sinai. Os rabinos diziam que, ao vir o Messias, o vaso com o maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras nessa vida
terão um banquete com as iguarias de Deus no céu. Benguel disse que, diante desse manjar, o apetite pela carne sacrificada a ídolo deveria desaparecer. O maná era o pão de Jeová. Está lá em Êxodo 16, versículo 15. Cereal do céu. Salmos 78, versículo 24. Era alimento celestial. Os crentes não devem participar de banquetes pois vão participar dos banquetes do céu. Jesus é o pão do céu. Oh, glória. Em segundo lugar, Jesus disse que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca pode ter pelo menos dois significados. Primeiro, era uma espécie de entrada para um banquete. Era considerada um bilhete para admissão a festas messiânicas. Segundo, era usado nos tribunais para veredito dos jurados. A sentença de absolvição respondia a uma maioria de pedras brancas e de recomendação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo e inocente, sem culpa diante do trono de Deus. Então, era usada também como bilhete de entrada em festivais públicos. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão ao céu. Na festa das bodas do Cordeiro. Quem deixa a festa do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde a alegria vai durar para sempre. Oh, glória a Jesus! E em terceiro lugar, já para nós encerrarmos esse estudo maravilhoso, em terceiro lugar, Jesus diz que os vencedores receberão um novo nome. John Stott diz que o maná escondido é Cristo. O novo nome é Cristo. Vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. Essa é a visão beática. Aqueles que conhecem em parte conhecerão também plenamente. Como são conhecidos aqueles que veem agora com um espelho indistante e verão face a face. Oh, glória! Louvado seja Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? O quinto capítulo desse estudo sobre Apocalipse. Semana que vem, no próximo domingo, estaremos aqui novamente, né? Trazendo uma outra carta, que é a carta à igreja de Tiatira. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de glória, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, meu Deus, por todos que vão ouvir, Senhor, a tua mensagem. Que essa mensagem, Pai, venha tocar o coração de todos, meu Pai. Que haja convenção, haja libertação, haja cura, haja milagre, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Toma a direção de tudo, meu Deus. Nos concede um dia de bênção, um dia de paz. E que tudo que venha a ser feito, Pai, neste dia, Senhor, venha a ser para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoa a minha família, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Por fé, Senhor, eu te agradeço por tudo. Pai, nos concede um dia de domingo abençoado, Pai, que as tuas providências possam chegar até o nosso lar. Em nome de Jesus, tira todo impedimento, todo embaraço daquilo que está impedindo de nós avançarmos, meu Pai. Vai jogando por terra, em nome de Jesus. Mas que o Senhor possa estar na direção de tudo. Entrega a bênção, entrega a vitória a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.